Fala Destravado, aqui William Borghetti para fazer uma pergunta importante para você. Curte fazer uma fofoquinha? Sabe quando a gente quer falar mal de alguém, a gente chama um amigo e desce a ripa em alguém que não tá ali para se defender? É bom demais, não é? Porque isso é intrínseco da nossa espécie. Todo mundo já fez fofoca de alguém ou já foi vítima da fofoca de alguém. E se você tá falando assim, William, eu nunca fofoquei de ninguém, pode encerrar esse vídeo, que esse vídeo aqui não é para você. A gente só quer falar com os fofoqueiros. Então, se você está continuando, vou entender que você, assim como eu, é um fofoqueiro, gosta de fazer aquela fofoquinha de vez em quando. Então, vamos seguir, vamos entender como isso tem a ver com a evolução da nossa espécie e, obviamente, com o tema aqui do canal, que é sempre falar sobre a comunicação. Para falar sobre isso, eu quero falar sobre os 3 Fs da evolução. O primeiro F é a fome. Se a gente lembrar e a gente analisar todo o processo de expansão do ser humano pelo mundo, então os estudos dizem que a humanidade começou na África e ela foi se espalhando por todo o mundo. Um dos elementos motivadores do ser humano ir buscar novos lugares foi a fome. Então o fato dele sentir fome e não ter o que ele comer ali naquela região fez com que ele fosse buscar novos horizontes. Então o primeiro F, a fome, sempre foi um grande motivador da evolução. O segundo F é o fogo. Inclusive existem neurocientistas, como a gloriosa Susana Herculano Rosell, brasileira, que contou quantos neurônios tem na nossa mente. Então, se você não conhece, procure aí, Susana Herculano Rosell. Ela é uma brasileira que a comunidade científica usava 100 bi de neurônios. Ela calculou e chegou no número de 86 bi, que é aceito por toda a comunidade científica do mundo. Harvard usa o número que uma brasileira calculou. Minha professora lá na PUC, fantástica, sensacional. Ela conta que um dos elementos, e aí vamos pôr o nosso segundo F aqui da evolução, é o fogo. Por quê? A partir do momento que o humano aprendeu a dominar o fogo, aí existem vários estudos falando de 1 milhão a 400 mil anos atrás, né? Tem uma brecha aí que a ciência ainda não achou, quando numa espécie anterior ao Homo sapiens, que era o Homo erectus, a partir do momento que o homem conseguiu dominar o fogo, primeiro ele se defendeu de animais, ou seja, o animal não atacava mais o ser humano que tinha fogo, o animal se espantava. Ele conseguia cercar um espaço e colocar fogo dentro, então ou o animal fugia dali de dentro para ele poder pegar o que tinha naquela região, ou o animal morria queimado. E a carne assada, ela é muito mais fácil de digerir do que a carne crua. Então, a partir do momento que ele aprendeu a assar aquela carne ali, o fogo ele quebra as moléculas. É só você pegar uma picanha hoje, comer uma picanha crua e assar e comer ela assada. Ela fica muito mais leve, muito mais molinha. E isso fez com que o nosso sistema digestivo, digestório, não sei bem qual é a palavra que a gente pode usar aqui, ele tivesse que colocar menos energia para digerir aquele alimento. A partir do momento que o alimento já vinha, de certa forma, trabalhado, que ele só tinha que digerir um pouquinho, essa energia que sobrou foi para o cérebro, e isso fez com que o nosso cérebro evoluísse na frente dos outros animais. Então são teorias aí de que o momento crucial do ser humano chegando ao topo da cadeia foi exatamente o fato de dominar o fogo. E o terceiro F é o tema do nosso vídeo aqui, a fofoca. William, como que a fofoca, o Nelson Rubens é um mediador da evolução humana? Pode ser, né? Provavelmente tivemos Nelsons Rubens e leões lobos ao longo da história da humanidade. Imagina que a Terra estava sendo povoada ali, poucos seres humanos, e os seres humanos viviam em pequenos grupos, ok? Então, se você não vivesse naquele grupo, você morria. O fato de você estar ali garantia a sua sobrevivência. Porque uma coisa é o leão, o tigre, a onça atacar uma pessoa sozinha na floresta, uma coisa é ele atacar 50. Quando esses seres humanos estavam em grupo, eles garantiam a sobrevivência, e aí qualquer predador que vinha ali, o grupo de seres humanos podia se defender. O que aconteceu? Era muito importante para que você convivesse dentro daquele grupo o que as pessoas achavam de você. Porque se o grupo entendesse que
você fazia mal pro grupo, você não atendia o que o grupo esperava, você era rejeitado. Você voltava lá para a floresta sozinho. Sozinho na floresta significa morrer. William, você está querendo dizer então que o medo de falar em público e o medo de morrer é a mesma coisa? Sim, ele parte do mesmo lugar. Porque a gente entende que a rejeição significa morte. Então a causa de fato da vergonha do medo de falar em público, do medo de falar em público, é o medo de ser rejeitado por aquele grupo. Quando a gente chega numa palestra e fica com medo que as pessoas levantarem, irem embora, nos julgarem, por que a gente tem medo disso? Porque lá no nosso DNA de milhares de gerações para trás, vem gravado que toda vez que eu sou rejeitado, eu vou para a floresta sozinho e o leão vem e me devora. Portanto, quando eu tenho essa consciência e aí eu fico mais tranquilo com relação ao julgamento das pessoas, ou seja, não tá tudo bem, não vai acontecer nada, não tem mais leão, eu não preciso ficar com tanto medo dessa questão, eu posso trabalhar isso, eu dou o meu melhor, eu vou falar para pessoas que queiram me ouvir, eu começo a controlar esse medo de forma consciente, usar a parte mais nobre do nosso cérebro aqui, que é o córtex pré-frontal, que nos outros animais, alguns animais até tem, alguns mamíferos, mas é muito, muito frágil. Esse sistema desenvolvido de associação, de saber valores e esse tipo de coisa, é só o ser humano que tem. Então a gente tem que usar isso ao nosso favor. Portanto, a fofoca lá atrás, ela foi determinando quem fazia parte da sociedade e quem não fazia. E quem não fazia, virou comida de leão. Quem não ligou, quem falava, não ligo pra esse negócio aí de fofoca e tal, virou comida de leão. Quem ligou, quem ficou preocupado, sobreviveu. Então nós somos descendentes dos medrosos. Quem teve medo lá, criou um filho e falou, filho, toma cuidado com o que as pessoas falam de você. Aí o filho, toma cuidado. Daqui a um momento nem acontecia mais nada, só que as coisas eram passadas para outra geração até chegar na gente. Então essa nossa preocupação com o que as pessoas acham da gente está muito ligado à questão aí da fofoca que aconteceu lá nos nossos antepassados e que a gente vem carregando até hoje no nosso DNA. Portanto, o medo de falar em público, a vergonha de falar em público, na verdade, é a vergonha de ser rejeitado, e essa fofoca, que num momento da história foi importante para a nossa sobrevivência, hoje tem até revistas e profissionais especializados, como a gente falou aqui. Legal? Espero que esse conhecimento tenha agregado para você. Até o próximo vídeo. Valeu!